Ontem, na primeira roda de conversa fora da caixa do mês de outubro, eu fiz uma pergunta que ficou pairando no ar. E é uma pergunta que me fizeram há uns anos atrás, que me fez refletir muito sobre limite, dor e liberdade. Se você pudesse escolher, o que você escolheria? Pena de morte ou prisão perpétua? Essa é uma pergunta que não diz respeito à justiça comum. Inclusive, no Brasil, essas duas penalidades são proibidas. Mas muitas vezes a gente acaba ou matando um sentimento, ou a gente acaba silenciando diante de um incômodo, nos sentenciando a uma prisão perpétua. E é nesse ponto que eu já quero deixar aqui uma reflexão para ti. O que você tem feito por aí? Você tem matado um sentimento quando algo te fere? Ou você tem aprisionado a dor dentro de você? Qual escolha você tem feito? Prisão perpétua ou pena de morte? Para aquilo que te fere. Bom, mas deixa eu contar aqui para você quem sou eu na fila do pão para tratar desse assunto com você. Meu nome é Luana Levi, mentora de posicionamento e fortalecimento emocional e financeiro. Eu ajudo as pessoas a se posicionarem, a se comunicarem, a praticar algo que já existe dentro de você, mas que foi esquecido, talvez. O seu poder de escolha. Esse é o objetivo central desse canal. Te ajudar a fazer escolhas conscientes, deliberadas, alinhadas com aquilo que você deseja e merece viver. Foi desse propósito, desse objetivo, que as rodas de conversa fora da caixa nasceram. Um espaço onde tem acolhimento, cuidado, fala, espaço seguro para se expor, expandir a consciência, quebrar paradigmas. É um movimento que a gente tem feito de troca, partilha, crescimento, amadurecimento. E foi muito interessante a roda de ontem, porque a gente percebeu naquela roda que a dificuldade em colocar limites, ela se expande para vários papéis que a gente desempenha. Às vezes, uma pessoa tem facilidade em falar, em expressar, em colocar limites numa relação, provavelmente onde a hierarquia entre você e o outro, você é maior. Como na relação pai-filho, por exemplo. Como numa relação de irmãos, quando você se sente maior do que o outro irmão. Ali existe uma facilidade maior em se posicionar e colocar limites. Mas existem outras relações onde muitas vezes você se sente menor, ou quando você sente que pode haver algum conflito de interesse ali, que você tenha dificuldade maior em se posicionar. E aí é que mora o movimento do posicionamento consciente. Porque muitas vezes, diante desses relacionamentos que a gente tem maior dificuldade de se posicionar, são os relacionamentos que têm algum ganho secundário ou algum movimento de troca que, ainda que esteja desequilibrada, ainda tem uma satisfação na relação. E aí, se eu tenho medo de perder essa pessoa, de me sentir abandonada, humilhada, quando eu vou me posicionar, eu acabo não me posicionando. E essa falta de posicionamento acaba ficando contida, presa no teu corpo. E existem 5 dores, 5 feridas emocionais que nos impede de se posicionar, que nos trava, nos bloqueia diante de um posicionamento, diante de algumas pessoas, em algumas relações. Então, já pega papel e caneta aí, caso faça sentido para ti, e anota. Quais são as relações que você tem mais dificuldade em se posicionar? Quais são
os papéis que você desempenha nessa relação que faz você travar o posicionamento, que faz você aprisionar o sentimento ou matar ele. Eu vou contar aqui para você quais são as 5 dores, as 5 feridas emocionais. A primeira é a dor da rejeição. A dor da rejeição, ela traz junto com ela um recurso, que é o recurso da criatividade. Então, existe a dor da rejeição e nele está contido o recurso da criatividade. Existe também a dor do abandono, e com ele vem, por acréscimo, o recurso da comunicação, seja ela verbal ou não verbal. A terceira dor é a dor da injustiça, e aqui a gente traz junto o recurso da negociação. Já a quarta dor é a dor da humilhação, e a gente traz com a gente, dentro dos episódios que a gente viveu dessa dor, o recurso do planejamento. E a quinta dor existencial e a quinta ferida emocional é da traição. E a gente traz junto dessa dor, dos nossos episódios de sobrevivência dessa dor, o recurso da execução. Então, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa prefere evitar a dor, usar o recurso para se proteger da dor. Então, geralmente, se a pessoa não consegue se posicionar com medo da rejeição, o que vai acontecer com a criatividade dela? Ela vai criar inúmeras possibilidades e justificativas para não se posicionar, evitando a dor da rejeição. Pode observar. Ontem na roda, inclusive, teve uma lindeza que ela tinha 2 dores. A gente fez um exercício na roda. Inclusive, talvez valha a pena eu fazer um vídeo contando e conduzindo você nesse exercício. Comenta aqui embaixo se você tem interesse em saber qual dor está impedindo você de se posicionar. E aí eu gravo esse vídeo para vocês aqui do exercício, tá? Ou eu já gravo? Vou pensar. Mas bora aqui, voltando aqui pro vídeo, porque eu tô às vezes falando e aí minha cabeça, né? Enfim, voltando. Uma lindeza ontem na roda se deparou diante da dor da injustiça e da dor do abandono. Olha que louco. Ela se deparou no exercício lá, ela identificou que a dor mais intensa é a dor da injustiça e por trás tem um conforto na dor do abandono. E aí, a grande questão do posicionamento, quando a gente se depara com as dores, é que na vida adulta, quem promove a dor em você não é o outro. Presta atenção. É duro de ouvir algumas coisas aqui nesse canal, mas segura no leme, fica firme e vamos. Quem promove a dor em você não é o outro. É você mesmo, abençoada. Essa lindeza que eu tô contando para você. Ela se manipula, troca as suas prioridades pela prioridade do outro, depois se sente injustiçada e ela acaba se abandonando. Quando ela entra nesse ciclo, nesse looping de dor, que impede ela de se posicionar, vem alguém de fora e traz um reconhecimento. Seja o filho que reconhece a comida bem feita, ou a casa bem arrumada pelo marido, ou, nossa, você é tão dedicada com a tua mãe, que acompanha em médico. Quando vem esse reconhecimento, é como se fosse um band-aid, um curativinho ali, naquela dor da injustiça. E ela sente o conforto do abandono. Mas não é porque o outro está abandonando ela ou está sendo injusto com ela.
ela está sendo injusta com ela mesma, deixando o guarda-chuva bagunçado. Se você ainda não sabe o que é guarda-chuva das funções, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo onde eu conto. Tem uma autoanálise, uma autoavaliação dos papéis que você desempenha. Então, o guarda-chuva bagunçado, ela saindo do centro da própria vida e colocando outras pessoas no centro, doando, trocando as prioridades dela pela prioridade do outro, ela acaba se sentindo injustiçada. Sabe por quê? Porque geralmente quando a pessoa faz isso, ela espera que o outro faça de volta. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Ninguém tá nem aí para você. Para de achar que é o centro do universo. Então as dores, elas são existenciais porque a gente desenvolveu essas dores, essas feridas emocionais desde a concepção. E o ambiente, todo o contexto do desenvolvimento que você passou, você aprendeu a sobreviver a essas dores. Tanto que elas são existenciais. Elas vão durar enquanto você viver. Mas como que eu uso os recursos das dores existenciais para me proteger delas e me comunicar, me posicionar? Esse é o grande pulo do gato, X da questão. Então, eu uso a diversidade, a criatividade para me proteger do medo da rejeição, da dor da rejeição. Eu uso a comunicação para me proteger da dor do abandono. Eu uso a negociação para me proteger da dor da injustiça. Eu uso o planejamento para me proteger da dor da humilhação e uso a execução para me proteger da dor da traição. Eu uso o recurso para me posicionar e evitar a dor me protegendo. Então, esse é um movimento que a gente trabalhou ontem na roda. Ontem, eu estou gravando esse vídeo, né? Talvez você veja esse vídeo fora do contexto aqui. A gente está no dia 8 de outubro, eu estou gravando esse vídeo, e a roda acontece de terça-feira às 19 horas. Então, foi ontem, dia 7 de outubro. Foi a primeira roda do mês de outubro, quando a gente está falando de posicionamento, coragem de dizer não, coragem de se priorizar sem sentir culpa. E a gente está fazendo o movimento de criar o código de leis pessoais. E a gente só vai aprender a se posicionar quando eu sei o meu código de lei, quando eu sei o meu código de conduta, princípios, valores que são primordiais para mim e eu não abro mão, não negocio o que é essencial para mim. Quando eu tenho clareza do que eu não tolero mais e o que eu quero no lugar disso, usando os meus recursos para me proteger dessas dores, naturalmente eu vou criando o meu código de leis pessoais. Inclusive, pedir para você pegar papel e caneta, né? E anotar as dores aí, anotar as coisas que te incomodam, o que você tem soterrado, o que você tem matado dentro de você, ou o que você tem silenciado. Eu recomendo que você comece observando e anotando, registrando o que você não tolera mais nas relações que você tem dificuldade de se posicionar. Nessas que você mapeou aí, quais são as relações que você tem dificuldade de se posicionar? Marca o que você não tolera mais nessa relação. O que você não tolera mais engolir? E escreve na frente o que você quer no lugar disso. Porque quando você tem clareza do que você quer no lugar disso, e qual é a percepção da dor que está mais evidente em você, é aquele recurso que você precisa usar para se posicionar e alcançar isso que você quer no lugar disso que você tem. Então, vamos fazer um resumo da ópera aqui. Se você começa a observar quais são as relações que você tem dificuldade de se posicionar, se você observa, quando eu penso em me posicionar, qual dor está mais evidente? Por que eu não tenho essa dificuldade de me posicionar? Por que eu não me posiciono? Identifica qual dor está por trás dessa dificuldade de se posicionar. Anota o que você não tolera mais nessa relação.
que te gera esse desconforto, esta dor. Anota na frente disso o que você quer no lugar. E a partir daí, você olha e observa qual recurso que eu preciso usar para me posicionar e alcançar esse resultado que eu espero nesta relação. Esse é um movimento muito simples, não é fácil, sei que não é fácil, mas é muito simples. E eu recomendo que você comece treinando se posicionar com as pessoas mais próximas. Um ambiente onde você se sente segura para errar. Eu, quando comecei a fazer esse movimento, eu comecei fazendo com as minhas filhas. Morava só nós três e eu comecei a me posicionar, a mudar minha comunicação e posicionamento com elas. Porque era um ambiente que eu me sentia segura para errar. Depois eu expandi isso para o meu local de trabalho, quando eu trabalhava na CLT. Depois eu expandi para o meu irmão, para minha tia, para minha família de origem. E eu fui expandindo essa comunicação e posicionamento usando exatamente esse script que eu trouxe aqui para ti. Esse movimento que eu estou propondo aqui para você, diante do que eu experimentei na minha própria vida, e hoje guio outras mulheres nas rodas fora da caixa, inclusive a roda de outubro, ela é focada em posicionamento. Se você quer conhecer a roda, vou deixar aqui o link que você entre em contato comigo para saber mais das rodas, tá? Como funciona e tudo mais. Aí a gente bate um papo lá no privado. Mas esse conhecimento, quando eu comecei a colocar ele em prática, tinha um versículo que me tocou muito, que era aquele versículo lá de Gênesis que diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse era um versículo que eu ficava pensando muito sobre ele. E dentro dos estudos que eu já fiz e desenvolvi em cima dele, existem três evidências, três elementos que nos tornam a imagem e semelhança do Criador. O primeiro é essa integridade. O primeiro elemento é a integridade. Façamos façamos é integrar o todo. Então, integridade é o primeiro elemento. Ser íntegra com o que você está sentindo. Ser íntegra com a sua bússola emocional. Sem matar ou anular esse sentimento, esse incômodo, esse desconforto. Ser íntegra com você. Segundo, é a criatividade. Usar a sua imaginação criativa para sim se posicionar e criar uma nova realidade. Essa capacidade humana de criar, de se auto-perceber, de visualizar a cena antes que ela mesma aconteça de novo, foi isso que eu fiz. E a liberdade de escolha. O Criador nos fez livres. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança é nós, como filhas únicas e amadas do Criador, desfrutar desse benefício da integridade, da criatividade e da liberdade. E olhar para as nossas dores, mas não nos identificar com elas. Sim, a gente passou por elas, elas são existenciais, mas o que eu tomo do aprendizado dessas experiências e uso com liberdade de escolha, integro essas dores no meu coração, uso minha imaginação e os recursos que eu trago dela para livremente fazer novas escolhas, inclusive me posicionar. Então, o movimento que eu estou propondo aqui para você é eliminar essa necessidade de ter que caber. Dói ficar se moldando ao que não é teu, ao que não é adequado para ti. Dói ter que se moldar para caber nas situações. Dói ter que silenciar para não gerar conflito, desconforto no outro. E o desconforto em você?
A minha proposta para você aqui nesse vídeo ou na roda, caso você queira vir conhecer, é exatamente esse movimento de olhar para aquilo que precisa ser curado. É aquilo que vai fazer você se proteger e se posicionar com firmeza, com leveza, com amorosidade, mas nunca, jamais se esquecendo da pessoa mais importante da tua vida, que é você. Me deixa saber aqui nos comentários o que você não tolera mais e que você não vai mais silenciar, que você vai olhar, vai se posicionar. Comenta aqui, deixa eu saber se esse vídeo fez diferença na sua vida. E eu convido você a compartilhar esse vídeo com outra mulher, aquela que você sabe que tem dificuldade em se posicionar. Compartilha com ela. Ajuda ela a olhar para aquilo que precisa ser visto, tá bom? Um beijo bem grande no seu coração e a gente se vê por aí em outro conteúdo. Até mais!